Olá, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar agora a correção coletiva da atividade sobre valor posicional do algarismo que vocês fizeram na quarta-feira. Vamos lá então? Bom, meus amores, antes de iniciar a correção, vamos ver um pouquinho mais sobre o sistema de numeração decimal e o valor posicional do número? Vamos ler aqui. O valor posicional de um algarismo é uma das características do nosso sistema de numeração. Ou seja, o mesmo algarismo pode ter valores diferentes, dependendo do lugar em que ele está escrito. Por exemplo, observem aqui, crianças, o número 5.555. Embora todos sejam 5, cada um tem um valor dentro do sistema de numeração decimal. O último 5 está na casa das unidades, ou seja, na ordem das unidades. Então, o 5 unidades é 5 mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o número que está do lado está na ordem das dezenas. Ou seja, esse 5 não vale só 5, ele vale 5 dezenas. Quanto que é 5 dezenas? Olha o nome, dezena, vem de que número? 10, né? Então, 5 dezenas é 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, ou seja, 50, tá bom? O outro 5, ele está na ordem das centenas, ou seja, esse 5, ele vale 500. Mas por que 500, professora? Olha onde que ele tá. Ele tá na ordem das centenas. Qual que é o número que eu falei? 100, né? Centenas. Ou seja, então é 5 vezes o 100, ou seja, 500, tá? Agora aqui, na última ordem, nós temos a casa da unidade de milhar, tá? Ou seja, unidade de milhar, ou seja, 1000, tá bom? Então, 5 aqui, ele vale 5.000, tá bom? Vamos ver aqui agora um quadro que vai facilitar a vida de vocês quando vocês tiverem dúvida em números maiores. Olha só, aqui eu tenho um quadro que chama Classes e Ordens. Vamos ver aqui. Olha só, então aqui nós temos a classe das unidades simples, certo? Que tem a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem, que são as unidades, dezenas e centenas, tá bom? Depois da classe das unidades, nós vamos para a classe dos milhares, tá bom? Então, eu tenho a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Depois da classe dos milhares, nós vamos para a classe dos milhões. Eu tenho a unidade de milhão, a dezena de milhão e a centena de milhão. Depois, eu tenho a classe dos bilhões. E assim sucessivamente, tá bom? Bom, crianças, observem que ordem é tudo aquilo que organiza os números. Então, eu tenho a primeira ordem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, né? E as ordens, elas são contadas da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente, né? Então, olha só, a gente já está acostumado a fazer, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, né? Então, olha só, as classes, observem aqui, elas são divididas a cada 3 algarismos. Então, olha só, unidade, dezena, centena.
Saí da unidade e fui para a classe dos milhares. Unidade, dezena, centena de novo. Só que aí vai ser unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, certo? Depois eu vou para a classe dos milhões, de novo, unidade, dezena, centena. Só que é unidade de milhão, centena de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E depois dos bilhões é a mesma coisa, tá bom? Então, por exemplo, se eu dou um número para você grande e você fica com dúvida, né? Ai, que número é esse? Vai lá no quadro de classes e ordens e coloca o número aqui, tá? Então, você vai encaixando de trás para frente e aí você vai conseguir ler ele direitinho, tá bom? Independente do tamanho do número, tá legal? Vamos lá para a correção, então? Bom, aqui nessa atividade, na 1, você tinha que decompor os números, né, conforme o exemplo. Então, observe aqui que o exemplo foi o número 189. Então, 9 unidades, 80, que é 8 dezenas, e 100, que é uma centena, certo? Então, no número 189, eu tenho 100 mais 80 mais 9. No número 154, 100 mais 50 mais 4. No número 295, 200 mais 90 mais 5. Observem que nós estamos decompondo os números em unidade, dezena e centena, tá bom? 378, 300 mais 70 mais 8. 400. 400 vai ficar 400 só mesmo, né? 762. 700 mais 60 mais 2. Crianças, vamos voltar aqui no 400. Como que eu poderia fazê-lo também? Né? Aqui eu coloquei só a centena no caso, né? Eu poderia colocar mais 0, dezena, mais 0 unidades, tá bom? Também tá certo. Vamos agora para o 2. Componha os números conforme o exemplo. Agora, aqui eu não vou decompor, eu vou compor, né? Aqui fala assim para mim, olha o exemplo A aqui, ó. Uma centena quer dizer 100. 2 dezenas quer dizer 20. E 9 unidades. Então, que número que formou? 129. Agora, aqui, 361, 573, 298, 435 e 752. Na 3, pede para você dizer o valor posicional do número destacado, tá? Então, a gente já sabe isso, né? Olha só, o número destacado na A é a ordem das unidades. Então, o 3 na unidade, ele vale quanto? 3 mesmo. Na B, o número destacado é o 2. Ele tá lá na ordem das centenas, né? Então, 100, lembra? 100, tô falando número 100, né? Então, 2 centenas é 200, tá? O C, o número destacado é o 6, que está na dezena. Olha o nome que eu falo. Não tô falando 10? Tô, né? Então, é 6 vezes o 10. Então, é 60. Aqui no D, 3 na casinha das centenas vale 300. O 2 na ordem das unidades vale 2 mesmo. E o 6 na ordem das unidades também vale 6 mesmo. Crianças, estou ficando por aqui. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar para a professora, tá bom? Obrigada por assistir. Tchau, tchau.